Olá a todos e todas, nós estamos aqui hoje para aprender um pouquinho sobre as bases da eletrocardiografia. Essa é a primeira aula sobre eletrocardiograma, a gente não tem como intenção que você aprenda tudo, mas o nosso objetivo educacional é que você aprenda o que é o registro de eletrocardiograma e o que é um registro normal de eletrocardiograma e saiba reconhecer o que é um registro alterado. Para entender todas as alterações possíveis, isso vai ser desenvolvido ao longo do curso, e inclusive muito na disciplina de cardiologia. Mas a gente começa hoje a entender esse desafio, né, da ciência, que é tão utilizado até hoje e que dá tantas informações sobre a função cardíaca. Então, a gente começa a entender o que é um eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um exame para avaliar a atividade elétrica cardíaca e sua propagação. E por que ele é tão importante, né? O coração é um músculo, ele tem a função de bomba, de manter uma diferença de pressão para que o sangue flua. Mas como músculo, a atividade elétrica do músculo precede a contração, né? Vocês estudaram bastante na biofísica que o músculo esquelético, ele é estimulado pelo neurônio motor que libera acetilcolina e aí o músculo contrai porque entra cálcio, interage actina, miosina e aí gasta ATP para empurrar e nós temos a contração. O músculo esquelético, o músculo cardíaco, ele não é igual ao músculo esquelético, mas ele tem também o sarcômero, ele também precisa de cálcio para contrair, e quem estimula também é um estímulo elétrico. Não é um neurônio que estimula diretamente o músculo cardíaco, né? O músculo cardíaco, ele responde a um controle do sistema nervoso. Por exemplo, se a gente toma um susto, o sistema nervoso autônomo simpático ativa, o coração acelera. Se a gente está tranquilo, relaxada, o parasimpático, o sistema nervoso autônomo parasimpático, diminui força e frequência. Mas a frequência base do coração, ela é dada pelas células do nócino atrial, que é um conjunto de células que gera seus próprios potenciais, porque tem canais iônicos diferentes para isso. A professora Maria Tereza deve ter vindo aqui e discutido bastante isso com vocês. Então, eu vou gastar 3 slides para dar uma revisadinha nisso e já entro de novo em eletrocardiograma, tá bom? Então, primeiro, o coração tem a função de bomba, de bombear o sangue, de manter uma diferença de pressão, né? O coração é um órgão único, mas ele é formado por 4 câmaras, 2 átrios, 2 ventrículos, dividido por um septo. Do lado esquerdo do coração, só passa sangue arterial, que é um sangue com maior pressão parcial de oxigênio do que o sangue venoso e menor pressão parcial de gás carbônico do que o sangue venoso, e do lado direito do coração só passa sangue venoso, que é um sangue com maior pressão de gás carbônico que o sangue arterial e menor de oxigênio. Sempre o sangue chega no coração pelos átrios e sempre ele é ejetado pelos ventrículos. Então, grava isso, tá bom? E aí, a professora Maria Tereza já deve ter falado para vocês do circuito, né, da circulação sanguínea, mas outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que entre átrio e ventrículo, nós temos válvulas, que são tecidos que abrem e fecham com a diferença de pressão das câmeras e que estão lá para impedir refluxo. E entre ventrículo e artérias, nós também temos válvulas. As válvulas entre átrio e ventrículo são chamadas de válvulas atrioventriculares e entre ventrículo e artéria de válvulas semilunares, né? Do lado esquerdo do coração, nós temos a válvula mitral, como válvula entre átrio e ventrículo, e nós temos a válvula aórtica, a válvula que impede o refluxo entre o ventrículo e a artéria aorta. Do lado direito, nós temos a válvula tricúspide, entre átrio direito e ventrículo direito, e nós temos a válvula pulmonar entre ventrículo direito e artéria pulmonar.
Sobre a excitação do coração, né, falei para vocês que tem um conjuntinho de células que fica lá no átrio direito, que são células autoexcitáveis, células do nosso sinoatrial, porque elas têm uns canais de sódio, de cálcio um pouquinho diferente das outras células. Por isso, elas não fazem um potencial de repouso, elas fazem sempre uma despolarização parcial e depois uma despolarização propriamente dita e recomeça o potencial, né? Essas células não são células contráteis, são células do sistema de excitação e de condução elétrica. Então, aqui está mostrando para a gente, né, um pontinho mais coloridinho no átrio direito, mostrando o nosso sinoatrial, e que ele despolariza e facilmente transfere essa despolarização para as células contráteis do miocárdio. E as células do coração, as células musculares do coração, elas são células individuais, mas elas têm um alto grau de comunicação com as células vizinhas, porque tem conexinas, que são proteínas que unem o citoplasma das células. Como é que une? Porque deixa passar íons de uma célula para outra. Então, o sódio que entra numa célula contrátil para despolarizar, rapidamente se difunde para as células vizinhas e despolariza as células vizinhas. Isso é muito importante no coração, porque, embora o coração seja feito de células individuais, muitas delas despolarizam ao mesmo tempo. E, ao despolarizar ao mesmo tempo, sincronizam a atividade contrátil de grandes áreas cardíacas. É muito importante que, quando o átrio contrai como um todo. Quando o ventrículo contrai, ele contrai como um todo, então tem que estar sincronizado. E quem garante a sincronização são as junções comunicantes, que são feitas de conexinas. Por fim, esse slide aqui mostra para a gente que sempre a atividade elétrica precede a atividade contrátil do músculo cardíaco. Então, se nós avaliarmos a atividade elétrica, a gente acaba tendo certeza de que a atividade contrátil está ocorrendo de forma adequada. Aqui a gente vê que os átrios vão sendo coloridinhos, então a gente vê lá, se a gente começar com a figura aqui de cima, a gente vê que os átrios vão sendo coloridinhos, mostrando que está despolarizando. Só que depois eles mudam de forma e contraem. O ventrículo é a mesma coisa, primeiro despolariza, depois ele contrai. E eu vou dizer para vocês o seguinte, que o eletrocardiograma, ele mede a diferença de potencial entre dois pontos de eletrodos que são colocados na superfície do nosso corpo. E nada mais é, né, do que um grande voltímetro que mede, que amplifica, né, as cargas que estão passando. Então, como é que funciona um voltímetro? O voltímetro ele tem dois eletrodos, e entre os eletrodos tem uma diferença de carga elétrica. Aqui está mostrando um polo negativo e um polo positivo, né? Que a gente chama o polo negativo de cátodo, porque o polo negativo atrai cátions. A gente chama o polo negativo de desculpa, falei errado. A gente chama o polo positivo de ânodo, porque ele atrai ânions. Então, vejam essa figura aqui, que interessante. Se por acaso há uma diferença de cargas elétricas entre os dois eletrodos, mas em volta deles a carga elétrica do eletrodo negativo é exposta à mesma carga elétrica do eletrodo positivo, por exemplo, aqui na figura de cima, tem cargas positivas perto do eletrodo negativo e tem a mesma quantidade de cargas positivas perto do eletrodo positivo. Então, aumentou a carga perto dos dois eletrodos. Então, se a diferença entre os eletrodos era de 1 milivolt, continua sendo 1 milivolt. Se a diferença era de 10 milivolts, continua sendo 10. Por isso que a diferença não mudou, está marcado como zero na figura de cima. Agora, na figura de baixo, há uma distribuição heterogênea de cargas entre o eletrodo perto do eletrodo negativo e perto do eletrodo positivo. Então, neste caso, a diferença, veja, o polo negativo está mais exposto
a cargas negativas. E o polo positivo está mais exposto a cargas positivas. Portanto, a diferença entre eles aumentou, marca uma diferença positiva.